Sim, como não? Mas maratona os melhores, os maiores filmes de terror que saíram no ano de 1981. Dezenas de filmes. Pega o bloquinho, pega a agenda, abre o aplicativo de celular, porque tem muita coisa boa para você guardar para assistir depois. Eu sou o Rei Bico, você está no Terror de Hobby. Mas em feliz aniversário para mim, essa obra canadense, é uma jovem que está prestes a completar seu 18º aniversário e vê seus amigos próximos perdendo a vida em ataques improváveis. Tem camarada se envolvendo com motocicleta. Quando eu digo se envolvendo, você vai entender assistindo. E a mais famosa, aqui retrata esse pôster ao lado do espetinho. A cena do espetinho é uma das mais memoráveis dos anos 80 e é o que fez com que eu incluísse em obras proibidas e seu final dos mais fabulosos e corajosos e macabros do cinema slasher. É uma obra deliciosa do início ao fim, com uma história super envolvente. Você não quer desviar o olhar, você quer descobrir a identidade desse assassino invisível. Seria uma inclinação sobrenatural? Seria unicamente a figura da loucura? E o que representa a nossa protagonista, coitada, prestes aí a fazer sua festinha e tem frente seus amigos aí perdendo vida. Tô preparando minha festa e tô perdendo os convidados. Quem que eu vou convidar agora? Meu pai gastou um dinheirão pra quê? Pra nada. Glenn Ford, em uma performance mais tardia, no meio de toda essa bagunça. Olhos Assassinos, outra pérola obscura do início dos anos 80, uma recomendação que eu recebi há algumas semanas. A pessoa escreveu, ó, tem um filme sobre serial killers, eletrizante, atmosférico. Falei, ó, já coloquei na minha listinha, tinha um complemento. E tem a presença da Jennifer Jason Leigh. Eu falei, é pra ontem que eu vou assistir esse filme e amei. Muito obrigado a quem deixou essa recomendação, uma das melhores que eu já recebi aqui no canal, e é sobre esse serial killer que está aterrorizando uma cidade. Uma jornalista, ela se sente assustada com tudo aquilo, fala no jornal, e ela mora nesse apartamento, nesse prédio. Uma bela noite ela está saindo da garagem, e ela percebe um comportamento estranho de um vizinho. Ela liga pro porteiro e fala, ah, quem é a pessoa que tem um carro X? O porteiro fala, ó, ele mora na frente de seu apartamento. É aí que nós vamos começar um jogo de gato e rato entre essa jornalista, esse potencial assassino, essa irmã, exatamente interpretada pela Jennifer Jason Leigh, o namorado, essa irmã, não sei se ela tem 18, 20, 16 anos, o filme não deixa isso claro. Nós vamos ter uma historinha que a irmã foi atacada na infância, ela não fala, ela é surda, ela não enxerga. Que drama, tudo por conta do choque, nada físico. E nós vamos tendo essa investigação sendo destrinchada, super, hiper atmosférico, com uma utilização de trilha sonora ímpar para os anos 80. É aquela trilha sonora mais ou menos banal, genérica, mas que funciona da forma que eles utilizam. Eu faço até essa aposta com vocês, se vocês não se sentirem arrepiados assistindo a primeira metade desse filme, você volte aqui para reclamar. O final é ótimo, é super violento, é um filme polêmico porque trouxe essa questão de um serial killer que ataca mulheres de uma forma bem violenta, em todos os sentidos que você possa imaginar, até corajoso para uma obra da década, uma década bem aberta, sem muita censura, mas que no cinema estadunidense tinha algumas coisas que você não podia tocar. Esse filme toca em várias delas, então filmaço. A única coisa que eu mudaria é o final, ele fica um pouquinho corrido demais. Eu gostaria de mais investigação, mais de um possível assassino, da nossa jornalista. Mas reparem na cena de abertura, cabine telefônica, que eu coloquei até no pôster, ligação, possível vítima em pânico, filmaço. Illusion, outro filme sem título em português, outro filme do início dos anos 80 sobre essa espécie de enfermeira que vai trabalhar nesse casarão isolado para cuidar de um idoso. Conforme ela chega no local, coisas estranhas
começam a pipocar à sua frente estranhos ataques. Tem o velhinho, tem essa protagonista, tem os filhos, um filho ali possivelmente louco. E nós vamos ter esses vários jogos de enganação. Acaba se destacando, eu decidi trazer para essa lista pela presença da Patricia Pierce, que foi uma atriz irrelevante, né? Não fez pouquíssimos filmes, mas ela é lindíssima, super talentosa, ela leva os filmes no braço, e olha que tem até a presença do Joseph Cotten, já em uma performance mais tardia, exatamente como o velhinho, e simplesmente pela presença da atriz, poder olhar, contemplar a cinematografia com a sua presença já é o suficiente para que você tenha vontade de assistir Delusion por uma única vez. Você não vai ter essa vontade de fazer outras sessões em sua casa, mas eu acho interessante que você coloque aí na sua televisão. E ela fez outro filme de terror nos anos 70, eu assisti esse filme, fui pesquisar a carreira da atriz e encontrei outro filme que é A Noite dos Seres Rastejantes. Coloquem aí quem assistiu. E eu tô atrás, tá por formas alternativas, logo chega na minha coleção digital. Então, Delusion, coloque. Uma casa, aqueles joguinhos tradicionais. Foi você? Não, foi ela. Quem é louco? Quem tá matando geral? Nós vamos eventualmente descobrir. A Fuga Eterna no Place to Hide, obra concebida para a televisão nos anos 80 sobre essa garota que está sendo stalkeada por um invasor, por um homem que somente ela enxerga. Ela fala para as autoridades, o policial fala para ela que 15ª vez que você vem aqui com esse papo furado, não tem ninguém atrás de você. O nosso trabalho inicial é descobrir se é coisa da cabeça da garota ou se existe alguém de fato atrás dela. Com 10 minutos, não precisa tá muito ligado no filme, você já descobre, não é nem mesmo um spoiler, o que está acontecendo, qual é a ideia do filme. Aí nós temos um novo trabalho, que é descobrir quem é o responsável. É por dinheiro, ganância, é uma questão familiar, raiva familiar, é a polícia que está envolvida, um namorado, novos parceiros, tudo isso vai se combinando à nossa frente. A partir de 1h10, ele tem uma grande reviravolta que pega todo mundo de surpresa, que é bem legal. Até aquele ponto do filme eu tava gostando, mas beleza, o que você vai me oferecer de novo? Parece que eu já descobri tudo que você quer me contar, e não, ele traz essa surpresa, você fica realmente ali de boca aberta, com a boa trama que eles trouxeram, mas depois ele se perde de novo em muito jogo de enganação, muitas reviravoltas, mas eu achei um baita filme para quem gosta daquele mistério clássico. O diretor é o John Llewellyn Moxey, já trouxe vários e vários filmes desse nome, e a cada mês eu descubro coisas novas, coisas que vão surgindo, sendo redescobertas. Esse No Place to Hide é um deles. Você vai encontrar até com certa facilidade, mas infelizmente com uma qualidade terrível, e eu não sei nem mesmo se você encontra uma legenda em português. Mas vale a luta, porque é um bom filme, não é um filme massa, é um bom filme, um filme interessante para uma sexta-feira à noite perdida, fria, embaixo do edredom. The Boogans, anos 80 novamente, o pessoal vai trabalhar nessa mina abandonada. O que eles não sabem é que a mina, no início dos anos 10, foi alvo de um acontecimento bem trágico, e eles liberam criaturas do mal. Tudo vai acontecendo bem lentamente, é 1 hora assim de construção de clima, com personagens conversando em essa cidadezinha nas montanhas, neve para tudo quanto é lado, e é aquela lentidão positiva, porque a gente consegue sentir algum grau de empatia pelos personagens. No caso são o pessoal que trabalha na mina, 2 senhores e 2 casais. Uma jovem, são 2 jovens que ficam na casa e os outros 2 jovens que estão trabalhando. Destaque para as criaturas bem toscas, é verdade, mas assustadoras. Eu li nas curiosidades que eles utilizaram apenas um boneco para várias criaturas por conta das limitações do orçamento. Então legal, extremamente obscuro para quem gosta de um terror, um filme B tradicional nessa pegada frio, neve, cidade pequena, pode colocar na sua televisão.
Demonoid, filme de 81, o sujeito tá explorando uma mina, libera uma maldição, e essa maldição vai atingir a sua mão. Ele fica todo possuído, mas o principal elemento é essa mão, e ela vai controlá-lo, cometendo as maiores atrocidades que você possa imaginar, e vai passando, né? A possessão vai para outra mão, e outro sujeito, outro indivíduo, outra mulher, e alguém tentando quebrar de qualquer forma esse círculo de mortes que vão acontecendo. Lembra muito aquele A Mão, né? Lembra do Oliver Stone com Michael Caine? É mais ou menos a mesma pegada, um pouquinho menos de empolgação e mais esse senso de terror B, terrorzão, que você vai reconhecendo as cenas ruins, as cenas boas, pouquíssimo orçamento, diversão pura e a mão amaldiçoada, a mão possuída. Desde lá do cinema dos anos 30 nós já tínhamos várias opções, aqui uma que você com certeza não assistiu. Pague para entrar, reze para sair de Funhouse. Tobe Hooper, à frente da direção. Jovens desavisados vão passar uma noite nesse parque de diversões fechado, no trem fantasma. Vamos aí se divertir um pouquinho. O que eles vão encontrar é uma família de caipiras do mal sedentos por violência. E entre os caipiras tem o Slot, lembra esse Slot de Goonies? Só que desta vez ele não quer chocolate, ele quer conteúdo vermelho jorrando desses jovens. Aí é o terror. Durante uma única noite ele vai reunir alguns elementos que eu mais gosto dentro do cinema, filmes dentro de parques de diversão e filmes que acontecem em uma única noite, clássico supremo dos anos 80, muito relembrado. Felizmente não é um filme que se perdeu no tempo, que perdeu popularidade. O pessoal continua dando o devido respeito. Quando criança eu era apaixonado por Trem Fantasma, então assistir esse filme foi quase voltar, pelo menos um pouquinho, né? Ele não é tão bonito visualmente, é mais um espetáculo do gore. E tem essa curiosidade, esse título, essa tradução, na verdade, The Funhouse seria a casa de diversão, ou em uma tradução mais coerente, a casa do espanto, a casa do terror, nessa atração do Trem Fantasma, que teve aqui no Brasil bastante, só que eles resolveram entrar pra história. Pague para entrar, reze para sair, não há título melhor. No Brasil, nessa época, havia uma criatividade meio absurda, né? Porque títulos que não tinham nada a ver com o filme, com o título original. Por exemplo, O Grande Dragão Branco. O título original é Bloodsport, esporte sangrento. Não tem dragão, o que é branco? Deu certo, ficou na história, só que foi ruim, porque os outros filmes do Van Damme que saíram no Brasil era Kickboxer, aí eles traduziram Kickboxer, subtítulo O Desafio do Dragão, e o mais absurdo deles, Cyborg, que era um filme pós-apocalíptico, uma ação meio terror, eles colocaram Cyborg, o Dragão do Futuro. E quando não dava pra colocar dragão, tipo Lionheart, Coração de Leão, eles colocaram Leão Branco, né? Pra pegar o branco lá do Grande Dragão Branco, ou mesmo Curtindo a Vida Doidado, que o título original é Ferris Bueller's Day Off, o dia de folga do Ferris, mas é um título positivo. Teve o Poderoso Chefão, que era o padrinho The Godfather. Você vai encontrar vários desses casos meio amargos, eu considero, né? Voltamos à década de 40, né? Mais antigo ainda, o The Glass Key, o filme no ar com o Alan Ladd, com a Veronica Leigh, que no Brasil é a chave de vidro. No Brasil recebeu o título Capitulou Sorrindo. Eu nem sei o que significa a palavra capitulou. Então a criatividade brasileira, que dessa vez deu certo, né? Paguei entrar para reze para sair, entrou para a história. E caso você não tenha assistido, né, deu uma chance, deu uma oportunidade na época em que os filmes eram exibidos por partes. Então aparecerá Pague para entrar, reze para sair, Globo, Supercine, Intercine, foi exibido no Intercine também. Essa imagem que eu estou mostrando para vocês, parte 1, parte final. Enfim, muita nostalgia com essa criatura assustadora. Scanner, sua mente pode destruir. Uma das obras mais relembradas do David Cronenberg, que ele odeia ter trabalhado, né? Passou por altos perrengues na produção, mas vai trazer a história de seres com grandes poderes psíquicos. Eles conseguem introduzir seus pensamentos na cabeça de outras pessoas, fazê-las sofrer seja com visões ou mesmo fisicamente. Assistindo o filme, vocês vão compreender
entender parte disso, porque a história não se explica muito, é basicamente um scanner, são 200 scanners, né, seres criados, e tem todo esse jogo político, um deles é um dissidente, o pessoal vai tentar levá-lo ao grupo de scanners, tem um grupo contra, pouco importa a história, é um personagem olhando pra cara do outro, e veias subindo, tem a famosa cena da cabeça explodindo, foi por isso que esse filme é relembrado, foi por isso que ele é tão famoso ao passar das décadas, ganhou sequências oficiais e involuntárias, spin-offs, que eu até citei há pouco no último vídeo, né? Tem o Scanner 2 e 3, na década de 90, não assisti ainda, e tem o Scanner Cop, que é da década de 90 também, que pertence ao universo Scanners. Eu assisti o primeiro filme, que é ok, né, dá pra você se divertir caso você goste do universo, mas eu confesso pra vocês que não é um dos meus títulos favoritos dentro da filmografia do Cronenberg. É um filme que eu assisti apenas uma vez, tá muito bom, tá tudo certo, e gosto de ver sempre, né? Sempre que aparecem documentários, a cabeça explode, aqueles efeitos especiais extraordinários, eu assisto, que aqui não dá pra tirar os olhos, né? Principalmente pra quem gosta de um pouquinho de violência audiovisual, nada de real, pelo amor de Deus. Scanner, sua mente pode destruir, com Jennifer O'Neill. Pesadelo no Vale da Morte, Death Valley, seu título original, Road Movie, mais terror no deserto, família tá em viagem, uma viagem para diversão, para introduzir novos membros da família, porque é a esposa, o marido e o filho, só que esse maridão aqui, ele é padrasto, né? Ele tá conhecendo o garoto pela primeira vez, ele quer causar uma boa apresentação, uma boa impressão, só que em meio a esse deserto, que tem toda uma brincadeira com o cinema faroeste, o garoto gosta muito de Bang Bang. O garoto é interpretado pelo Peter Billingsley, que ele fez Uma História de Natal. E a curiosidade é que ambos os personagens, ator mirim, ele gostava de cinema faroeste, ele gostava do Black Bart, né? Personagem icônico do faroeste, e eles cruzam caminho com o serial killer. É basicamente isso. Só o garoto tem essa apresentação saudável, né? Ou pouco saudável, né? Depende do ponto de vista, e o garoto não sabe o que está acontecendo, a família menos, e o serial killer fala, nós temos uma testemunha em potencial, mais uma família que eu vou tirar do caminho. É esse jogo invisível, esse jogo de tensão, a família está se divertindo, o garoto está se divertindo, e nós estamos naquele estado de nervos absoluto, porque não é um filme à lá Esqueceram de Mim, uma Macaulay Culkin virado no Jiraiya, muito inteligente, não, aqui é um garoto que se comporta com 10, 11 anos, de forma inocente, de forma querendo dar seus bang bang com a arminha em exposições e tendo que lutar contra esse serial killer. Ótima opção, passou por várias sessões da Globo. Se você viveu nessa época, com certeza assistiu e se esqueceu, e agora eu tô lembrando pra vocês. A new family, together for the first time, here in Death. O Ninho, filme de 1981, que vai trazer uma história de casa mal assombrada. Uma mulher, uma jovem na casa dos 25, 30 anos, escritora, vive em cidade grande e se percebe com agorafobia, com ansiedade, tendo ataques no meio da rua. Qual é a brilhante ideia da cabeça da mulher? Vou pegar um casarão numa cidadezinha para escrever, para ter ideia. Ela elabora histórias de terror, histórias meio góticas. Só que essa ideia, logo que ela chega a casa, ela pega um casarão em formato de octógono. É um negócio velho, vintage. Não, vou viver sozinho aqui, não tem problema. A gente fala, cidade pequena, casa velha pra caramba, caipiras do mal, que combinação é essa? Será que eu tô mesmo num filme de casa mal assombrada? E as assombrações, elas vão interagir, é isso que é a grande peculiaridade desse filme, para em um primeiro momento defendê-la, para depois oferecer as respostas. Tudo que acontece nesse filme é por conta da burrice da protagonista. Se ela não fosse tão estúpida, o filme não existiria, né? Nós não teríamos essa pequena pérola, porque ela é uma atitude estúpida atrás da outra. E eu acredito que isso possa acontecer. Eu já conheci gente burra assim, tá? Então não é algo ruim do roteiro, é algo bom do roteiro ao trazer uma personagem assim. E tem uma pequena performance da Gloria Graham,
seu último papel, infelizmente morreu depois desse filme. Ela fez até Tales from the Unexpected, uma série, alguns episódios, mas esse é o seu último filme. Morreu de câncer com 57 anos, se eu não estou enganado. E tem até fofoca, né? Porque a Gloria Graham é uma das minhas mulheres fatais favoritas do período clássico lá dos anos 40, anos 50, e ela teve um relacionamento com o Nicholas Ray, citado no último filme, esse diretor que só trouxe obras-primas. O que aconteceu? Quando ela terminou o relacionamento com o Nicholas Ray, ela se envolveu com o filho do Nicholas Ray. É um Woody Allen lá do cinema clássico. Olha que história, que fofoca é essa? Mas eu queria trazer só isso. Essa é a curiosidade, depois eles terminaram. Mas a voz dela é chata, mas é uma chatice que você se sente hipnotizado. As mulheres mais atraentes dentro desse cinema. E aqui ela tá lindíssima, é bom que se diga. Ela só vai aparecer no filme com 1h17. Aparecer, quando eu digo aparecer, é porque ela, durante o filme, durante as assombrações, ela aparece por flashes. Mas a gente não tem toda a constituição física da Gloria Graham. Então, eu sabia que ela estava no filme, eu falei, caramba, quando que eles vão apresentar essa mulher pra gente? E somente com 1h17. Ela tem 5 segundinhos, ela só vai abrir a boca com 1h22. Como que você tem uma atriz desse naipe, desse calibre, e demora tanto para trazê-la de forma relevante à história? E ela é relevante, ela é a personagem, é uma assombração, é bom que se diga, porque nós vamos estudar, pegar essa cidade há 20, 30 anos, a trama do filme acontecendo nos anos 70, o que aconteceu no filme, de desastre no filme, que vai motivar essa assombração nos anos 50, anos 60, porque aquela casa, nesse formato de octógono, era um bordel, comandado pela personagem da Gloria Graham. E algo muito bom do filme de assombração, geralmente o filme de assombração é assim, o cara ou a mulher vai sofrendo com essas aparições e chega conversando com as pessoas da cidade, e a pessoa da cidade vai falar, nossa, essa casa aí morreu não sei quantas pessoas, tem uma história ruim, o cara vai investigar no jornal. Aqui não, ela vai perguntar na cidade, tá sofrendo com as assombrações, e o pessoal, não sei, nunca aconteceu nada nessa casa. É casa normal, vive a gente normal ali, porque a pessoa não sabe que ali era um bordel, não sabe o que aconteceu dentro desse bordel, né, que é uma história também pra baixo, pra caramba, então ninguém sabe, somente uma pequena família. Tem uma pequena participação do David, eu sempre confundo David Carradine. David Carradine é um lendário ator, que ele tem seus filhos, mas é o David Carradine. Ele tá como um dos personagens muito importantes, vivos da história, mas é um grande filme, é um filme que jamais fica chato, sempre traz essa questão de você se interessar na descoberta, na casa, nos quartinhos. As assombrações aparecem da forma que eu gosto, não é aquele negócio muito estrondoso, muito forte, muito megalomaníaco, não, é pequeno, janelas quebrando aqui, mesas se mexendo, personagens agindo de forma estranha. Uma vasta ironia, com certeza. Só o único ponto negativo é esse, né? Por que não se utilizar de Gloria Graham durante 1h30 e não apenas 20 minutinhos? Mark, I've never been here before. Corpo estudantil, mortes acontecem dentro dessa escola, nós vamos tentar descobrir quem é o responsável por tudo isso. Corpo estudantil é uma grande sátira sobre o terror slasher do início dos anos 80. Esse filme é de 81, para você ver como o slasher já estava a pleno vapor nessa época. Ele vai parodiar principalmente Sexta-feira 13, Halloween, que foi do final da década de 70, porém ele vai beber muito na fonte, para não falar que ele é uma completa cópia de Apertem os Cintos, O Piloto Sumiu. É exatamente a mesma estrutura. A única mudança aqui é que esse filme é dentro do terror, e é uma das raríssimas oportunidades de você ver um terror que vai parodiar o terror dos anos 80, Todo Mundo em Pânico, que Todo Mundo em Pânico foi para os anos 2000, eu ouso falar que esse filme foi para os anos 80. O mais legal que eu vou trazer aqui para vocês é essa câmera em primeira pessoa no assassino, com ele trombando em tudo quanto é coisa. É ali que o humor realmente ganha sua forma. Terror nas Trevas, obra do Lucio Fulci, também do início dos anos 80, e também com um hotelzinho no meio do nada. Dessa vez o lugar é a porta para o inferno, o apocalipse vai dar as caras à nossa protagonista, né, que está revigorando o hotel, herdou, comprou, e o que ela não sabe é que vai ter altos perrengues. Esse filme une tudo que a gente tem de bom dentro do gênero, né, gore, sendo jogado na sua cara, seja em sua camada tradicional
social, ou mesmo nas nojeiras que o Lúcio Fucci emprega muito bem nos seus filmes. Não é muito meu gosto, mas nesse filme ele consegue trazer isso de uma forma palatável. Trilha sonora incrível e cada frame é uma obra de arte, em especial da moça com os olhos brancos, né? Parece que está sendo possuída, que aquilo fica com você, aquilo te hipnotiza, traz para dentro do clima do filme. E é essa atmosfera, né, de não ter muita explicação do que está acontecendo, personagens falando pouco, mas violência no ar. I've been looking for you. Pesadelo, obra obscura do ano de 81, sobre um paciente esquizofrênico trazendo maldades. Ele tá sem seu remédio, tá atacando pessoas sem nenhuma distinção, ataque em ataque. Muito conteúdo fortíssimo, o efeito, a maquiagem é do Tom Savini, então você espera o tom de realismo que a obra vai aderir, e é para quem gosta de menos história, é quase um compiladão de imagens de violência do paciente atacando pessoas, e a gente tenta filtrar o que está acontecendo, o que é da cabeça dele, o que não pertence a essa realidade. Uma grande obra, mas para quem tem estômago, e ele consegue ser incrivelmente atmosférico, pela riqueza, pela concepção única de cada cena. É quase uma alusão ao cinema dos anos 50, 60, tipo Carnival of Souls, com a liberdade artística e gráfica dos anos 80. Possessão, obra-prima do cineasta Andrzej Zulawski, polonês. Eu falei do Carpenter, falei do Cronenberg, nomes que sempre traziam clássicos, um atrás do outro. O Zulawski é um pouquinho diferente. Ele trouxe o Possession, maior filme de sua filmografia, e um monte de filme mediano, filmes muito interessantes, mas que não conseguiam atingir grande qualidade, tipo O Diabo, da década de 70, o Sazamanca, da década de 90, teve o Cosmos, que é o último filme, um dos últimos filmes, ele que morreu não tem muito tempo. Aqui, Isabelle Adjani ao lado de Sam Neill, que depois foi fazer Jurassic Park. A Adjani na maior performance de sua filmografia, uma das maiores performances femininas que eu vi na história do cinema. Ela fala que demorou anos para se recuperar da intensidade desse papel. Não existe muita história para se extrair, um relacionamento se desmantelando, personagens que não conseguem levar suas vidas após esse possível divórcio. A Adjani pirando no metrô, pirando na rua, soltando conteúdo vermelho pela boca. Sam Neill destruindo o restaurante, tomando supapo de interesse romântico da Adjani. Não entenda, viva cada cena, viva o brilho de um cinema que não seria concebido hoje em dia. Parece que vai ter um remake, mas que eu duvido que consiga atingir essa grandeza da obra de 81, mas vá preparado que o nível de bizarrice é difícil. Em nível de bizarrice, Possession é 10 de 10. É difícil encontrar uma obra que você sinta tanto desconforto, mas mesmo assim você fica hipnotizado em cada cena, em cada sequência, até assusta por conta do uso de dublês. Eu duvido que algum dublê não tenha se machucado seriamente em algumas sequências de ação. Jogos de Estrada, pérola australiana do início dos anos 80, que felizmente vem sendo redescoberta nos últimos anos. A primeira vez que eu assisti esse filme foi numa cópia horrorosa, VHS, que eu encontrei de formas alternativas. Imagem, não dava para enxergar quase nada, prejudicou bastante a minha experiência. Felizmente hoje em dia tem cópia em HD, remasterizada, uma imagem belíssima para você poder contemplar a beleza do filme e a beleza de Jamie Lee Curtis como protagonista ao lado do Stacy Keach, ator que eu curto bastante. É a história desse caminhoneiro que está dirigindo pelas estradas quentes da Austrália. Ele dá carona nessa jovem, só que tem um serial killer naquela mesma rota. Em um primeiro momento, esses dois personagens, um vai olhar para a cara do outro e falar: será que é você o serial killer? Será que eu entrei no caminhão de um homem do mal? Ou o Stacy Keach, será que eu dei carona a uma garota levemente desequilibrada? Conforme o tempo vai avançando, eles percebem que é algo muito maior. É o tradicional terror na estrada, só que foge muito ao que nós estamos acostumados. Geralmente é filme durante a noite, frio, aqui é dia, não tem noite. Tem um pouquinho de noite, vai. Só que calor, personagens suando, atmosfera escaldante, um vilão diferente. Tem muitos jogos de ação, sequências que a gente aprende o ar, com perseguições. O final é aterrorizante, então uma baita
baita opção, tô precisando fazer outras revisões, mas dentro dessa filmografia, no auge da Jamie Lee Curtis, esse é um dos meus favoritos. Pós-Halloween, teve esse Jogos de Estrada e teve aquele o Trem do Terror, né, que é fantástico. Essa é a trilogia mágica da Jamie Lee. Road games. Across 1,600 miles of desert highway, they're playing games of violence and... Dawn of the Mummy, filme trash do ano de 81, uma daquelas obras que tenta se fantasiar de uma coisa decente para depois atirar suas bizarrices de forma ininterrupta. Aqui é a história de modelos que vão até o Egito, que eu acredito que seja Egito, lá nas pirâmides, por um ensaio fotográfico dentro de uma dessas locações mais abandonadas e despertam uma múmia sedenta por conteúdo vermelho, sedenta por vingança. Por que aquelas múmias são tão bravas? Quem vai saber? O que a gente tem de base é que a múmia não vem sozinha. Ela traz um monte de zumbi, um monte de gente saindo embaixo da terra. É nesse ponto que o filme fica bom. Eu falo pra vocês, esse filme é bem obscuro, tem uma avaliação bem ruim, mas eu acho que as pessoas não sobreviveram até os últimos 30 minutos da obra. Ele é bem lento, bem chatinho no início, embora eu até tenha assistido de boa, só que quando ele desperta, quando a múmia desperta, quando ela traz ali o seu exército de zumbis, aí é gore, aí é loucura, é aquele trash do jeito que a gente gosta, com efeitos especiais bons, efeitos práticos bons, apesar de se inserir nesse estilo de filme que acaba tendo falhas em várias cenas. Eu já recomendei uma vez aqui no canal, caso você não conheça ainda, coloque na sua televisão, gosta de um bom filme B, principalmente dessa década de 80, assiste Dawn of the Mummy, vale o tempo investido, é um filme difícil de se encontrar, aí depois você vai ter bons momentos de diversão. Eu que cresci assistindo Chapolin, assistindo aqueles episódios tão especiais, o Abominável das Neves, da Casa Mal-Assombrada, e existiam uns episódios das múmias, né, que eles iam frequentar ali as pirâmides. Então para mim foi muito especial ter novas ideias, filmes que fogem aquele aspecto mais clássico dos anos 30, Boris Karloff, ou mesmo da Hammer, para dar uma visão mais despreocupada, mais focada na diversão. Uma Noite Alucinante, também conhecido como A Morte do Demônio. Tem lugares que colocam os dois títulos juntos, ou pegue simplesmente o original The Evil Dead, obra que trouxe ao mundo Sam Raimi, nome responsável por nada mais, nada menos do que o maior filme de super-herói da história da Marvel, Homem-Aranha 1 e 2, ou Os Maiores. Aqui, com baixíssimo orçamento, obra quase amadora, ele nos traz uma das maiores obras de assombrações do cinema anos 80. Trouxe também ao mundo Bruce Campbell, que sempre se apoiou na figura do personagem Ash Williams. Eles estão nessa cabana se divertindo, vão encontrar o Necronomicon, abri-lo, e aí é possessão, aí é jovem sendo vítima de árvore. Em uma das cenas mais infames dos anos 80, eu adoro a maquiagem, que é uma mistura de coisa boa com coisa ruim. A gente não consegue se decidir se aquilo que nós estamos vendo é um bom trabalho. O interessante é que ela te assusta, é isso que importa, ela te deixa enojado, é isso que uma maquiagem no terror tem que te proporcionar. Eu já falei várias vezes sobre Evil Dead, uma franquia perfeita, e esse primeiro, tão alugado, um dos filmes mais alugados da história do Brasil, né? Fez fama lá no início do VHS, até hoje, você frequenta a locadora, você tem que alugar The Evil Dead, e passou no Cine Sinistro. Histórias de Fantasmas, obra de 81, sobre um grupo de velhinhos que se diverte contando histórias de terror, como eu gostaria de passar a minha velhice. Nós vamos ter histórias que vão se combinar, duas gerações, um passado turbulento, algo sinistro, sobrenatural que aconteceu, que vai voltar a dar as caras no nosso filme. É uma trama estranha, muitas coisas a gente até não consegue captar a mensagem, a gente se perde um pouquinho, mas a atmosfera, né, no gelo, os personagens sempre sendo apresentados a essas instâncias sinistras da realidade, isso jamais sai da nossa cabeça, dá vontade de assistir várias e várias vezes, exatamente por essa falta de compreensão total da história. A direção do John Irving, né, tem um bom elenco dos senhores,
e é um filme que é conforto total, né? Dentro dos anos 80, até é estranho você ver uma obra desse tipo, né, enxergando terceira idade dentro do terror. Forget something that has remained a secret until now. O Mensageiro de Satanás, você também vai encontrá-lo com o título de A Voz Demoníaca por Via das Dúvidas. Evil Speak, seu título original. Clint Howard como protagonista, o irmão perdido de Ron Howard. Você conhece essa fera? Ele fez também o sorveteiro maluco lá, The Ice Cream Man, eu não lembro o título dos anos 90, que eu já falei no canal. É a história de uma escola de cadetes do exército, e tem esse garoto que é alvo de bullying, ninguém gosta dele. Ele resolve se vingar quando encontra no porão do estabelecimento uma força demoníaca aprisionada. Ele se utiliza de um computador para controlá-la e trazer destinos cruéis aos seus maiores algozes. Uma trama sem pé nem cabeça, trash total, para você se divertir com um garotão brincando lá com o computador, trazendo as cenas mais desagradáveis que você possa imaginar. Filme bem divertido, eu gostei da pegada descompromissada, de não se levar a sério. Ele sabe que é um filme ruim, ele sabe que é trash, ele vai utilizar isso a seu favor. É uma das obras mais obscuras dos anos 80, fui assistir há pouquíssimo tempo, e se você gosta daquela pegada, tecnologia com terror, tecnologia sendo utilizada por adolescentes para trazer coisas do inferno, ou mesmo, lembra daqueles jogos de guerra com Matthew Broderick? Então, você tem isso aqui de uma forma que você jamais vai encontrar novamente. Gritos na Noite, Scream, seu título original, mesmo título original de Pânico, mas não tem nada a ver, nenhuma similaridade, e até uma pena que esse filme possua o título de Scream, porque a gente adquire esses filmes assim muito obscuros na internet, procurando-os por sites duvidosos, só que para encontrar a legenda é um inferno. Porque você coloca Scream, só aparece os filmes lá do Wes Craven, Pânico 1, Pânico 2, Pânico 500, e não tem nada desse filme, então eu tive que assistir sem legendas. Não existe muita história. Aventureiros, filme de acampamento ou quase, estão se divertindo por rios, pela natureza, param numa cidade fantasma para passar a noite, para recuperar as energias para as aventuras do dia seguinte, quando um atacante, um meliante, um assassino misterioso surge para fazer vítima. Surge a primeira morte, aquela paranoia, e todo mundo fala, vamos cada um para um canto? Como é comum dentro de um filme de terror, não, vão ficar todo mundo junto. Essa é a única peculiaridade que a obra apresenta, então os ataques vão acontecendo às claras, né? Não há muito mistério, algumas mortes são off-screen, você não vê o que acontece, não há explicação para o assassino, não há explicação para os personagens. Você também vai encontrar, geralmente são apenas jovens, aqui é um público mais misto, tem de 40, tem de 30, tem de 20 anos, todo mundo vai encontrar destino cruel no final. Curioso, gosta de slasher e gosta de filme de acampamento, vale a pena passar por ele, só que procure a legenda antes de dar o play no filme, que se você fizer como eu, vou dar o play, aí eu procuro a legenda de forma automática, não vai funcionar. Mas é isso aí, 81, ano de 81, o slasher tava pegando fôlego depois de o primeiro Sexta-feira 13, depois de Maníaco, então ele tem isso até, saiu antes dos mais tradicionais. Right out of your seat. But whatever you do, Dia dos Namorados Macabro, filme de 81 e um dos melhores slashers dentro da década. História de cidadezinha, comemoração do Dia dos Namorados, quando um assassino do passado ressurge para fazer novas vítimas de formas bem criativas com seu visual único. Ele recebeu um remake nos anos 2000, regular, fraco, dá para assistir, com 3D, com Jared Padalecki, que serviu principalmente para trazer mais popularidade a esse clássico dos anos 80. Eu sinto que ele vem perdendo um pouquinho, pouca gente não, mas
em relação ao que era, o pessoal não fala tanto, e ele é um dos que eu mais gosto, né? Não só por essa roupagem de cidade pequena, mas por trazer mortes que acontecem em lugares improváveis, que você vai se divertir. Anatomia de um como protagonista, a nossa mulher fatal do cinema noir lá dos anos 40, em um filme de terror, em um filme de suspense, uma atriz que passa a ser atormentada por um fã ou completamente obcecado, inicia essa relação por cartas. Naquela época era tudo cartinha, não tinha receber DM, não tinha essa facilidade. Então ela contratava alguém para responder as cartas, e esse fã passa a atacar pessoas próximas e eventualmente ela se perceberá em perigo. Calmo, mas aquele ritmo bem mais lento, um suspense tradicional com pequenas tiradas ao campo do terror, e é sempre um prazer ver a Lauren Bacall. Lua Sangrenta. Aqui ele foi proibido, foi banido, porque ele foi incluído naquele Videonest do Reino Unido. Aliás, é o primeiro, uma série de filmes do Videonest. Ele é do Jesus Franco, cineasta. É espanhol esse camarada? Não sei, mas é um filme alemão, até provarem o contrário. Foi filmado em alemão, mas tem cenas na Espanha também, e o pessoal, um camarada tá saindo dessa clínica psiquiátrica depois de cometer um crime, ele tem todo deformado, vai nessa escola que é no meio de verão, e lá outros crimes vão acontecendo. As cenas, o filme é ruim em essência, a história é ridícula, a narração, né, tem uma dublagem por cima que não tá nem preocupada em casar com os movimentos de boca dos atores, então a gente já não leva a sério, mas tem algumas cenas de pessoas perdendo a vida que são incríveis. Então acho que foi por isso que ele foi banido, foi incluído no Videonest. É uma obra que eu recomendo para quem quer assistir mais coisas do Jesus Franco, que fez de tudo dentro do cinema. Eu assisti pouquíssimos filmes desse diretor, tenho que confessar a vocês, não é um dos meus favoritos, assisti uns 5 filmes, mas ele fez vários, dezenas e dezenas, e é isso. Quer mais esse cinema europeu banido no Reino Unido? Assista Lua Sangrenta, Bloody Moon, que você vai se divertir nos ataques. Na história é horrorosa. Os Mortos-Vivos, obra de 81, dirigida por Gary Sherman, nome subestimado dentro do terror das décadas de 70 e 80, um dos meus filmes favoritos dessa década, e ele é bem tranquilo de se assistir. Foi banido, acho que no Reino Unido, mas depois o pessoal até assistiu a obra e falou, não, tira 20 segundos desse filme que tá tudo certo. Só que ele é leve para os meus padrões. Para quem já assistiu dos 3 filmes iniciais dessa lista, isso daqui é quase um conto de fadas. E é a história dessa cidade pequena que começa a sofrer com assassinatos de turistas. Um novo xerife, ele nasceu na cidade, saiu do lugar e agora está retornando para exercer o cargo. Ele começa a investigar. Que diabos está acontecendo nesse lugar? Quem está matando as pessoas? Aí os corpos das pessoas começam a desaparecer, extremamente atmosférico, efeitos práticos fabulosos, em especial, e acho que até por isso que esse filme tenha sido banido em alguns países, a cena da agulha e do olho. Essa cena é extraordinária e tudo efeito prático, construindo um bonequinho e mandar o bala ali com a agulha. Você jamais vai encarar o rosto dessa enfermeira da mesma forma. Eu até coloquei um pedacinho, né, do seu rosto. Seu rosto, ela segurando a agulha, é um negócio que fica com você eternamente. E para mim, uma das minhas cenas favoritas desse filme, ele é conforto total. Conforto total. Você vai assistir uma vez, vai se apaixonar, vai querer assistir todo ano. Eu te garanto, já indiquei várias vezes aqui no canal. E assista filmes de terror em cidades pequenas, com essa temática, com essa parte gráfica. É impossível de deixar passar, é impossível não se apaixonar também. Atentem-se ao velhinho que comanda esse mortuário, que ele é uma peça-chave no que está acontecendo no lugar. Hi, just lie still. I'm gonna give you something. It's gonna make you feel even better.
Aterrorizante confronto final, filme australiano do início dos anos 80, a primeira obra a passar, apesar de obscura, a marca de $1 milhão australianos em seu orçamento. É a história de uma tragédia de avião, morre todo mundo menos o piloto, ele é encontrado como responsável ou principal suspeito e por conta própria, sem memória, ele não se lembra de absolutamente nada, vai tentar descobrir a verdade e o que ele vai encontrar é sobrenatural, muita conspiração e jogos de enganação. A abertura é fascinante, justificando todo esse orçamento. São 15 minutos da queda do avião, os melhores que eu encontrei dentro desse subgênero. Jamais eu vi uma cena que tenha me causado tanto espanto quanto a desse filme, com aviões caindo, e tem tudo embaixo de uma trilha sonora que me lembrou bastante Sinistra, a de Rambo Programado para Matar, ou seja, perfeito para você assistir de madrugada. Foi assim que eu assisti, é aí que você vai se sentir completamente assustado. Depois dessa abertura ele cai bastante, mas não o suficiente para que você não se importe com os desdobramentos da história, com os personagens. Conforme as assombrações chegam, as assombrações representam os fantasmas dos mortos, eles querem vingança, então eles vão atacar personagem X, que não tem absolutamente nada a ver com a história, e vão poupar personagem X, um dos responsáveis. É isso, esses buracos que prejudicam um pouco a nossa experiência, mas é super macabro. É super recomendado. Se você gosta desse estilo terror avião, tem essa trilogia mágica. Esse, The Survivor, tem o Premonição, todo mundo sabe, e tem o Soul Survivor, filme dos anos 80 obscuro, que eu já recomendei no canal, e o melhor dos três. Comece com Premonição, vá para The Survivor e termine com Soul Survivor. Terror, avião, você nunca mais vai querer pegar, vai sempre de ônibus, ou então fique na sua cidade. Um lobisomem americano em Londres, trabalho com direção do John Landis, nome cancelado quando ainda não havia cancelamento lá nos anos 80, gosto muito dos seus trabalhos. Ele inclusive escreveu um livro de terror que eu ainda não li, porque eu não tenho grana para comprar, que tá caro pra caramba, mas aí quem já leu, comente se é bom. Todo mundo que eu vi as análises falam que é ótimo, um livro sobre criaturas, né, dentro do terror. Aqui é a história de dois turistas que estão visitando a Grã-Bretanha, estão nesse condado numa bela noite e são atacados por uma espécie de lobo. Logo eles vão descobrir que não era um lobo, nada, era um lobisomem. Eles não, porque um vai perder a vida, o outro vai ficar gravemente ferido, e quando tudo parece estar na pior, tem espaço para ficar ainda mais sinistro, porque ele começa a se transformar em um lobisomem, tudo com os efeitos práticos do Rick Baker. Eu sempre costumo deixar essa pergunta quando eu falo desses dois mestres: quais efeitos você prefere, do Rick Baker ou do Tom Savini? Eu amo o Rick Baker, mas o Tom Savini está uns 5 degraus acima. Os trabalhos dele sempre me pegam mais, e esse filme é incrível, um dos melhores dentro desse subgênero lobisomens. A transformação, ela continua espetacular até hoje não, porque hoje em dia a gente olha para esses efeitos e sente saudade, porque ninguém consegue repetir, é tudo efeito CGI, né? A maioria, alguns poucos exemplos ainda trazem bons efeitos, mas esse filme é inesquecível. Teve sequência infame nos anos 90, não assistam porque é um filme horroroso, eu já falei aqui no canal, pra quem tá maratonando os vídeos. E é isso, lobisomem, filme de lobisomem eu amo. A Profecia 3, O Conflito Final. Tô recomendando só filme legal pra vocês, até o anterior foi mais fraco, mas dá pra assistir. Esse eu achei bem abaixo da expectativa, só recomendo pra quem é fã, muito fã da franquia A Profecia. Tem o Sam Neill como protagonista, grande ator no seu início de ascensão ao estrelato dentro do cenário britânico e posteriormente hollywoodiano. Mais ou menos na mesma época ele iria fazer o Possession, aquela obra do Zulawski incrível, e nos anos 90 teve o Jurassic Park, né? Que eu não gosto do Sam Neill naquele Jurassic Park. Eu gostaria muito mais de ter visto o Bill Paxton no Jurassic Park do que o Sam Neill, mas é um ator que eu aprecio, e é a história do Damien mais velho, 32, 33 anos, está num alto
algo padrão ali de vida, no alto posto do governo, e vai tentar controlar a humanidade, assim como o Warlock 2 tem um grupo de meio que de guardiões, de padres que sabe do plano e vai tentar impedir de qualquer forma. Só que o Warlock 2 faz isso de uma forma competente. Aqui é de uma forma bem entediante. A gente não se importa muito com as resoluções, embora elas acompanhem o filme anterior, né? O filme anterior deixa as pontas todas bem destinadas mesmo para o que nós vamos ver nesse filme. Só faltou ali um pouquinho mais de ação, um pouquinho mais de cuidado nas sequências de terror. Eu não quero ver sequência com animal, eu quero ver sequência do Damien trazendo suas maldades, tá muito bom. Até trouxeram um ator bom, aproveitem isso. Então vá com cautela, vá com calma, vá não esperando muita coisa, que talvez você se divirta por uns 5 segundos. Tô chutando alto. Mr. Damien Thorne is our new ambassador to the court of St. James. Damien Thorne. Massacre no hospital. Uma mulher vai fazer um check-up durante a tarde dentro desse hospital e começa a ser vítima de um médico mascarado que quer a sua morte a todo custo. Agora ela vai tentar preservar a sua vida e buscar a identidade real desse assassino e o porquê dele estar fazendo tudo aquilo. O Massacre no Hospital é produzido pela Canon e vai trazer um slasher em sua característica mais comum, rápido. Dentro de 15, 20 minutinhos a gente já tem a nossa história, já tem os nossos mistérios sendo trazidos até o espectador, e dentro desse hospital, dentro desse ambiente claustrofóbico, uma boa opção que passa batido aí dentro desse subgênero de hospitais da década de 80. Grito de Horror, The Howling, um dos filmes mais amados dentro desse subgênero nos anos 80, é a história de uma repórter que passa por uma situação traumatizante e vai buscar refúgio nesse centro, né, para pessoas que vivenciaram de alguma forma coisas ruins, centro de reabilitação no meio do nada, só que coisas estranhas rondam aquele lugar no meio das florestas, coisas estranhas ligadas à licantropia. Logo o terror explode joidante à frente da direção. Ele que dirigiu Gremlins, ele que dirigiu Piranha, ele que dirigiu Meus Vizinhos São um Terror, tem mais coisa, né, que eu tô me esquecendo, baita diretor, aqui no início de sua explosão em qualidade e em espaço dentro de Hollywood. O que mais ficou na cabeça de quem assistiu é a transformação, efeitos práticos fabulosos, sempre colocam em transformações de lobisomens. Anos 80, essa é de um lobisomem americano em Londres, não, Paris não, jamais Paris. Então, The Howling, classicão, e muita gente tem esse como um filme favorito de lobisomens. É o seu também? Lobos, Albert Finney como protagonista, ele saiu no mesmo ano de Grito de Horror e é muito parecido em suas características centrais de história. Qual que é a maior diferença aqui? É que os lobisomens, eles têm outra construção mitológica, vamos dizer assim, para não entregar nada da história, e acontece em cidade grande, né? Mesmo as cenas de terror, ela tem uma menor concentração em detalhes, como acontece no filme do Joe Dante. Aqui é mais na imaginação, dentro desse senso investigativo. O Albert Finney interpreta esse policial que está investigando uma série de estranhas mortes e começa a desconfiar da existência de lobisomens dentro de sua cidade, um culto de lobisomens, uma pequena seita, e conforme a investigação vai se encaminhando para um desfecho, sua vida também parece estar em risco. O que eu acho ótimo desse filme, exatamente como ele vai coletando pistas, cidade grande, os ataques surgindo. O que eu não curto tanto, é um baita filme, mas eu não curto a forma como os ataques acontecem, a forma estética, porque por uma limitação de orçamento, nós não temos tantas exposições de criaturas. Então eles fazem alguma coisa com a luz, né? Mesmo com o som, como se nós estivéssemos na pele do lobisomem em questão. Isso deixa muito para o campo da imaginação, a gente não tem tantas vendo o que está acontecendo com as vítimas, isso prejudica um pouquinho, mas é uma questão pessoal que eu achei. O Albert Finney tem uma boa atuação, ator mais do campo do drama, até estranho vê-lo dentro do terror, mas se você quer a dobradinha mágica do ano de 81 dentro desse subgênero, Grito de Horror e Wolfen. What is it? It's Wolfen. They're only animals.
Planeta do Medo Inseminoide, em seu título original, mais uma cópia de Alien. Essa aqui vai para a categoria, já vou logo de partida, categoria C, porque é uma obra quente, né? No espaço, eles vão até esse planeta, vão descobrir lá algo de muito ruim, só que essas criaturas, elas querem algo diferente, então nós vamos ter toda essa trecheira, né, acontecendo em cena. Se ele não fosse para uma categoria do quente, eu inauguraria outra categoria, categoria D, né, porque não teria nada de muito interessante, mas simplesmente por fazer essa bela combinação entre um terror característico quente, anos 80, com um Alien aí, versão trash, simplesmente por isso já vale a pena assistir. Os efeitos ali são bem, tipo 25 de março, mas a gente se diverte da mesma forma, só que as cenas quentes são meio desconfortáveis, né? Não é de uma forma que nós estamos acostumados, tem esse ponto aí para se levar em consideração. Sexta-feira 13, parte 2, a trama alguns anos depois dos eventos trágicos de Crystal Lake, o acampamento reabre com novos monitores, com toda essa lenda sobre o Jason, sobre sua mãe, sobre as mortes, quando do nada essa figura mitológica surge e começa a causar aí muitas mortes. Aqui é o primeiro filme que realmente o Jason aparece como personagem central da história, ainda em um formato rústico, né, com o famoso saco de pão na cabeça. Não é um saco de pão, é uma sacola lá utilizada por fazendeiros. É um filme muito divertido, mortes bastante criativas, e é o começo aí do Jason em sua jornada sanguinária por quase 10 filmes na sua sequência original, clássico supremo da década de 80. Quem Matou Rosemary, filme emblemático ali de 1981, trazendo esse assassino que depois volta à tona nessa cidadezinha depois de 30 e poucos anos, fazendo vítimas dentro dessa festa. Esse filme, ele se destaca, ele é quase um filme irmão daquele Dia dos Namorados Macabro, né, que vai aparecer daqui a pouco na nossa lista, muito parecido na construção de trama, na estrutura de ação de mortes, na própria caracterização do assassino, dessa cidade pequena. É muito parecido, é um filme que a gente às vezes até confunde as tramas, e assim como o seu filme irmão, ele diverge na mesma proporção. Ótimas mortes, ótimo terror sendo exposto, aquele terror mais que brinca, né, adolescente, com às vezes nos causando mais arrepios. Uma grande aí opção desse ano com tantos filmes. Espantalho, Frank De Felitta à frente da direção, primeiro de duas opções desse nome, a outra ele fez como escreveu romance e esteve à frente do roteiro, mas esse é papo para daqui 5 minutos, e é sobre acontecer nessa cidade pequena, quente pra caramba, perto do deserto. É um homem com necessidades especiais, problemas cognitivos, ele ajuda uma garota, o protagonista se chama Bubba e não é o Leatherface, hein? Até provarem o contrário. Uma garotinha de um ataque de cachorros é entendido mal, as pessoas atribuem um final bem cruel à sua vida e ele busca vingança. Ele não está morto, ele volta como esse espantalho. É aí que o filme acontece. Coloquei algumas imagens para vocês e aquele olhar penetrante, assustador do espantalho com seus olhos claros, assusta mais do que o Jason lá no primeiro e segundo Sexta-feira 13. E é um filme que acontece, tem cenas durante a noite, inclusive o seu final bem forte, bem gostoso para o espectador, que a vingança tem seu complemento, mas 70% durante o dia. Um dos melhores filmes dos anos 80, dentro desse estilo. Não é exatamente um slasher, é algo diferente, e eu gostaria de ter visto mais, que existissem mais filmes sobre espantalhos, né? É um tema que já falei sobre episódios de televisão, de séries de terror, mas filmes mesmo tem os que saem são orçamento baixíssimo, então Dark Knight of the Scarecrow é uma raríssima, é uma honra poder tê-lo assistido. Halloween 2, O Pesadelo Continua, é uma sequência quase basicamente direta, começando da onde o filme anterior deixou, só que agora acontece toda a ação dentro do hospital, com a personagem da Jamie Lee Curtis fugindo de novo do Michael Myers. Da franquia Halloween, esse aqui só perde, na minha opinião, para o primeiro filme. Realmente é muito superior a todos os outros lançados. O único que se aproxima um pouquinho é
o H20, que também é um filme muito bom. Tem essa sequência toda dentro de um hospital, isso deixa toda a trama um pouquinho mais claustrofóbica, com grandes mortes também. E é um filme com um ritmo bem acelerado, quase frenético. Ele, da primeira cena até a última, é terror puro. É uma sequência de respeito, embora aí muita gente não goste, mas vale a pena, e principalmente por ter a presença da Jamie Lee Curtis. A Mão, filme dirigido pelo Oliver Stone, lendário diretor de Hollywood, um dos primeiros filmes do diretor, vai trazer a jornada desse escritor que, após um acidente trágico, ele perde a mão, só que essa mão volta à vida como uma entidade separada, buscando vingança contra algozes da vida desse homem. O filme é realmente único em sua construção de cenas, em sua estrutura de história. É um filme que a atmosfera lembra muito de Christine, o carro assassino. Não me pergunte o porquê, mas ele traz toda essa melancolia no ar, esse clima ali de que algo sempre muito ruim vai acontecer na cena seguinte. Tem o Michael Caine como protagonista. É um filme bem legal. E filmes com mãos assassinas são sempre únicos. Esse aqui não escapa. Chamas da Morte, The Burning, outro filme de 1981, esse sim um dos melhores slashers dos anos 80, você pode encarar como o título em português Chamas da Morte, tem também Vingança de Cropsey, você escolhe aí qual que você quer aderir, e ele acontece nesse acampamento, o pessoal está se divertindo, contam essa história, essa lenda urbana sobre Cropsey, um homem que sofreu uma pegadinha cruel e queimou até a morte. É aí que estranhos ataques vão surgindo, envolvendo esse tesourão, uma das maiores armas do cinema de terror dos anos 80, bem gráfico, tem a infame cena do bote que acontece nesse laguinho, que é horrorosa no sentido positivo, e é um dos meus favoritos dentro desse cinema slasher. Se você por alguma razão não assistiu esse clássico, dê uma chance que você vai colocá-lo aí na listinha filmes para assistir todo verão. Perigo na Floresta. Você gosta de um bom filme de acampamento? De terror dos anos 80? Esse filme não é pra você, ele não é bom, mas é super divertido, é aquele trash que te enche os olhos, que te coloca um sorriso no rosto. A história é bem básica, o pessoal tá no acampamento no meio dessa floresta, ou mochileiros, na verdade, escalando montanhas, e assassinatos começam a acontecer em um primeiro momento, como tradicional, de forma invisível. Depois, o terror, o caos se expandindo entre todo mundo inserido naquela floresta. Ele tem uma curiosidade muito boa que um dos atores era cadeirante e estava escalando uma montanha, né? A pegadinha já tá, a piada já tá ali, né? E ele foi o ator numa sessão do filme e se matava de rir com suas cenas. A fileira da frente olhou para trás e falou: como assim, você tá rindo do cara na cadeira de rodas? E se fosse com você? E aí que ele começou a rir ainda mais. Bastante conteúdo vermelho, não é um conteúdo vermelho, é tinta, tá? Ficar bem claro que é tinta, em nenhum momento emula o sangue, mas eu gostei bastante, gosto de filme de acampamento, né? E filme trash dos anos 80. Tá aí, a história ela não tem muitas explicações, é morte atrás de morte, não há também uma apresentação sobre o assassino, aquela criatura que está atacando na floresta, mas aí 90 minutinhos que passam voando. You want to hear. Don't go in the woods. Não tem título em português, filme australiano absurdo de 81. É a história de um psicopata, de um serial killer que tem essa obsessão por uma espécie de cantora famosa. Ele trabalha no Jardim da Mulher e nós vamos acompanhar o dia em que ele finalmente vai trazer à tona seus planos diabólicos. Ele dá um fim à vida dessa mulher, permanece na casa, só que chega a irmã dessa famosa. É aí que o jogo de gato e rato se inicia, porque ela não sabe o que está acontecendo, a irmã não está na casa, ela começa a investigar, esse homem vai ajudá-la, e aí o resto desse filme é inacreditável, é uma versão
de terror de Esqueceram de Mim, né? Aquele filme do Macaulay Culkin. É o mesmo filme que tem um momento que a irmã descobre a identidade do assassino, ela está se defendendo dentro da casa e o assassino está tentando entrar no lugar. Ele sempre recebe ali um balde na cabeça, cai da escada. É a mesma trama do Esqueceram de Mim, mas várias e várias surpresas. É um filme para você assistir com aquele senso de amoralidade ligado, que você vai aproveitar muito mais. É um exploitation em essência, e é uma obra que só o cinema australiano dos anos 80 que tinha essa coragem, essa loucura de trazer algo tão acima do tom. Então, baita filme, né? Baita recomendação, que eu tenho certeza que você não assistiu, que ele é extremamente obscuro. O Mistério do Sexto Basket Case, né, que é uma brincadeira, o título original com o pessoal que é meio desajustado, que não consegue fazer as coisas direito, com o Homem do Sexto, né, que é esse irmão, são irmãos siameses, um é essa criatura aí, que eles foram separados, e agora esse irmão, que é essa criaturazinha que ele esconde exatamente no sexto, é meio psicótica, né, ela quer sempre mais violência, esse outro irmão tá tentando contê-la de alguma forma. Toda a trama vai acontecer nesse hotelzinho velho, que é ali que novos personagens vão ser introduzidos, assim como novos ataques. Frank Henenlotter, à frente da direção, ele que fez filme B atrás de filme B nos anos 80, assim como o Blood Dinner, completamente focado na diversão. Teve sequências, eu não assisti ainda, né? Tem que respirar fundo, pegar ar para assistir esses filmes B/trash. Eu coloco na categoria B simplesmente pela diversão, né? Ele é tão bizarro que a gente dá gargalhadas assistindo. Algumas cenas nos assustam mesmo. Aquela criaturazinha toda trash em sua construção ali de efeitos especiais, efeitos práticos, é tão patético que fica até assustador em algumas cenas. E Frank Henenlotter, que dirigiu aquele Franken, né, que é dos anos 90, 1990 também, A Mulher Frankenstein, outra opção trash. Então, Mistério do Sexto aí, se você quer cinema bizarro, você vai ter são o quê? Acho umas 3 ou 4 sequências. Galáxia do Terror encerra o vídeo de hoje, filme B dos anos 80, com produção do Roger Corman. Galera tá no espaço, vão atender uma chamada num planeta distante. Conforme a nave chega ao planeta, coisas estranhas começam a acontecer, o terror explode, jogos da mente, coisas que não estão de fato acontecendo, e os personagens tentando decifrar o que é real, o que é imaginário. É uma daquelas cópias de Alien, o Oitavo Passageiro, só que diferentemente dessas várias cópias que saíram desse início dos anos 80, ele tenta construir algo novo. Eu diria que é uma combinação entre Alien e Barbarella, aquele filme da Jane Fonda, super emblemático dos anos 60, sci-fi, não é terror, né? E o Roger Corman, né, que produziu dezenas de filmes nessa década de 80 e 90, é um nome muito importante. Eu acho que ele tem maior importância, muita gente fala dele como diretor, mas para mim, esse período é mais relevante, ele produzindo essas pérolas B dentro dos anos 80. Essa década não seria a mesma sem a presença do Roger Corman. Tem o Sid Haig no elenco, o Robert Englund, tem na produção o James Cameron. James Cameron é a curiosidade, porque o filme estava com cenas a menos, o James Cameron falou, vocês me dão uma chance de dirigir algumas cenas, dirigiu, alguém estava assistindo, gostou do seu trabalho, falou, você vai dirigir meu próximo filme. O próximo filme seria exatamente o Piranhas 2, aquela porcaria que eu já falei no canal, que é um filme muito importante pro James Cameron. E tem o Bill Paxton também na produção. Ele depois se tornaria ator, trabalhou com o James Cameron também, seu maior papel Twister, mas fez também em 84 O Exterminador do Futuro, Uma Pequena Ponta. Efeitos especiais fabulosos, efeitos práticos. Pit of doomed souls, just to discover the only way out is death. Terror dentro da noite, não vá pelo título em português, não tem nada a ver, o título original é Venom. A trama é separada em dois aspectos, né? O primeiro é um jogo de conspiração, de espionagem, que tem essa família e um grupo de terroristas. Esse grupo de terroristas invade a casa da família para sequestrar o filho menor. Só que aí que nós vamos entrar na segunda etapa da trama. Quando eles vão sequestrar uma cobra que meio que surge no lugar de uma forma bem inesperada, que a gente vai descobrir logo no comecinho do filme. E é aí que nós vamos ter o nosso filme de terror. Venom traz o Klaus Kinski junto com o Oliver Reed como protagonista. Tem até o
Sterling Hayden como aquele astro do filme do cinema noir da década de 50 que fazendo uma pontinha como o avô da família. Filme divertido, claustrofóbico, só acontece dentro dessa casa e com boas reviravoltas, bons personagens, e ter esses dois malucos como protagonista nesses dois atores, tanto o Oliver Reed quanto o Klaus Kinski. Noite Infernal, filme da Linda Blair para nossa lista, um filme pós O Exorcista, né? Aqui na trama nós vamos ter uma festa de Halloween que acontece nessa mansão abandonada e pegadinhas são feitas nessa casa por um pequeno grupo. O outro grupo não tem nenhuma ciência disso, mas outras pessoas estão fazendo umas pegadinhas bem maldosas também nesse momento, e aí que tudo isso vai se combinar, nos propiciando uma noite bastante macabra. Noite Infernal, Hell Night, em seu título original, vai trazer a figura da noite, a figura de uma trama que acontece em um único dia, né, na verdade, e a Linda Blair ótima, essa ótima ambientação dentro desse casarão, que não é só o casarão, tem fora uma espécie de cemitério, quase um cemitério, né, esse portão gigantesco que eles não conseguem fugir. Enfim, um bom filme de 81. Próximo filme, Mad Men. Mad Men vai beber naquela onda de filmes de acampamento, que eu vou trazer vários exemplos daqui a pouco. E são esses jovens que estão nesse acampamento, onde tem essa lenda urbana de um homem louco que permeia as florestas ao redor desse acampamento, quando no meio do nada esse mito se revela verdadeiro, e é aí que o filme vai ganhar sua forma. É um filme B de terror dos anos 80, bem curtinho, bem divertido, vai direto ao ponto, não tem muita história a contar, não tem muita trama, um entretenimento aí perfeito para uma noite perdida, sem muito o que fazer, diverte bem e tem esse subgênero acampamento, uma combinação perfeita com o terror oitentista. Alerta Noturno, Butcher Baker Nightmare Maker, em seu título original, sai no ano de 81 e vai trazer a história desse rapaz de 17, 18 anos que quer sair de casa, quer viver sua própria vida ao lado de sua querida namorada, só que sua tia, que cuida dele desde que o sujeito tinha 4, 5 anos de idade, não está muito satisfeita. Ela é super protetora, logo ataques vão surgir e o nosso protagonista surge como principal suspeito. Cabe ao jovem e ao próprio espectador descobrir a verdade, descobrir quem está por trás desses ataques que acontecem ao redor daquela residência e dentro do lugar. O filme só funciona por conta da excelente performance da atriz Susan Tyrrell no papel dessa tia. Ela consegue ser bizarra em um nível que vai aumentando ao longo da obra. Chega um momento que você não está suportando mais ver aquelas expressões faciais exageradas, seu comportamento. Eu diria que é uma obra que, para você assistir uma única vez, ela é muito divertida, só que é uma experiência mais, não é forte, é mais cansativa. Você ter a Susan Tyrrell toda hora explodindo na sua cara com aqueles ataques. Assim como o Mortuary tem a presença do Bill Paxton, um pequeno papel como coadjuvante. Por alguma razão eu não falei sobre esse filme aqui no canal, nos mais de 3 anos de existência. Eu assisti faz uns 4, 5 anos. Eu diria que é essencial dentro da década, pode assistir. O título Alerta Noturno vem, é uma tradução literal do título original alternativo, Night Warning. Então por isso que é diferentão, né? Butcher Baker Nightmare Maker foi só pra rimar e acho que não deu muito certo. Uou, chega, maratona interminável, tô cansado aqui, embora eu não tenha feito nada, mas em breve vai sair 82, agora só na próxima semana, vamos com calma, né? Vamos explodir aí a paciência de vocês, só que vai ter daqui a pouco maratona de subgênero, maratona de franquia, tem bastante conteúdo saindo aí do meu programa de edição. Muito obrigado por ter sobrevivido até aqui. Vejo todos vocês no próximo vídeo.